É hora de você assumir a sua cidadania de rei e de rainha, reis e rainha. Vocês estão de volta com o seu programa Aliança Sertaneja nessa manhã gostosa de terça-feira. E mais uma vez manifesto a minha gratidão por você que tem estado conosco, tem nos ouvido na cidade, no campo, no carro, em seu comércio, em sua chácara, fora e dentro da cidade. Muito obrigado e seja muito bem-vindo. Você pode estar ouvindo e assistindo o nosso programa pelo Facebook, pelo Instagram e pelo aplicativo do rádio, além do tradicional radinho de pilha que a gente tem encontrado muito. Então, muito obrigado a vocês que estão ligados no programa, estão sempre mandando a sua mensagem, mostrando, sempre dando o seu sinal que está nos ouvindo em vários locais do nosso planeta, né? Porque tem até nos Estados Unidos um grupo de pessoas, um grupo de conhecidos que tem ouvido o nosso programa lá nas Casas Brancas. Essas Casas Brancas aqui não é o Palácio do Trump, não, é o assentamento onde o nosso povo está lá nos ouvindo. E mandar um abração todo especial para a Dona Geralda e o seu João, meu pai e minha mãe, o qual eu amo, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, e os nossos amigos espalhados desde Goiânia, nosso amigo Valério Castejon, nosso amigo Vandi e também outros lá em Goianésia, o nosso povo lá em Goianésia, onde nós começamos o nosso ministério. Tem um grupo de pessoas, na verdade acredito que fora de Açailândia o maior grupo de pessoas que está nos ouvindo é lá em Goianésia do Pará, onde tenhamos igreja lá. Um abração todo especial para o nosso povo e para o casal de guerreiros que estão lá, o nosso irmão, falar do nosso jeito, a nossa intimidade, o nosso irmão Condó e a sua esposa pastora Diana. Que Deus continue com vocês, abençoando e fortalecendo. E para Deus continuar com vocês, é só vocês continuar com Ele, porque se vocês continuar com Ele, eu duvido se Ele abandona, porque Ele não abandona nenhum dos seus. Pessoal, nós vamos dar continuidade no assunto que nós abrimos essa semana, e você tem liberdade de mandar o seu ponto de vista, mas irmão Charles, ou pastor Charles, ou servo do Deus Altíssimo, como você achar por bem, mas a Bíblia não diz assim assado. Fique à vontade. Se o seu ponto de vista for desrespeitoso, eu faço o que eu tenho ensinado, eu simplesmente nem zóio, eu nem olho, mas se vem para somar, se a gente vê que tem muitas pessoas que elas são verdadeiras, elas são sinceras, elas são pessoas do bem, a gente sabe que é pessoas do bem, mas por alguma razão, elas entenderam, foi formatado algo que não é a verdade divina. E ainda que nós sejamos verdadeiros, mas se a nossa fé não é a verdade divina, naquilo que nós creamos que não é verdade divina, naquilo não tem vida. Naquilo, porque Deus, Ele não é uma coisa, Ele não é um ser. Deus é a verdade, que também é a vida. E Jesus, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o inteligente é, todas as vezes que você ouvir uma opinião diferente da sua, recorra à verdade suprema, que é a verdade da Bíblia, né? Então muitas vezes a gente ouve é construído na gente uma mentalidade, e aquela mentalidade ela perdura até alguém despertar alguma, digamos assim, algum desajuste naquela verdade. Se você é uma pessoa humilde que tem sede de crescimento, você vai examinar a profundidade da verdade divina. E é igual essa questão do provar a Deus, ou seja, do Deus provar com enfermidade. Então você não vê um apoio na Bíblia. Nós lemos ontem em Êxodo capítulo 15, o verso 26, o próprio Deus afirmando assim: eu não colocarei sobre vocês nenhuma das enfermidades que eu coloquei nos inimigos de vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. E a Bíblia diz que Deus tirou aquele povo, quase, segundo alguns historiadores, mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E você encontra em Salmo 127, versículo 37, ou seja, Salmo 105, versículo 37, dizendo que Deus tirou o povo com ouro e com prata, e dentre as suas tribos não havia um enfermo sequer. Ora, se na antiga aliança, que era de menor honra do que
a nova aliança do que a aliança que nós estamos. Por quê? Porque Jesus é maior do que Moisés. Então, se na velha aliança Deus prometeu para eles que não colocaria doença neles, e na nossa nova aliança, que é de maior honra do que a aliança de Moisés, a aliança que nós estamos. Então, uma das coisas que eu procuro convencer as pessoas Deus é espírito. Então tudo aquilo que não é verdade, que é espírito, é Satanás. Então quando nós acreditamos, construímos a nossa verdade, e aquela verdade não é a verdade, então a vida está sendo roubada ali. E eu tenho visto isso na prática. Eu tenho visto pessoas serem curadas apenas pela orientação da palavra, a instrução da palavra. Ela se aplica a entender e ela está doente. Problemas que já vieram de muito tempo. Alguns desses problemas foram hereditários, passado de um para outro membro da família. E a pessoa vai ouvindo, ela vai entendendo. E quando chega aquele momento que completa a fé, a pessoa é curada. Por quê? Porque aquela doença estava enraizada na sua crença, na sua fé. E eu sei que quando o problema está nas raízes, na fé, uma oração vinda de fora, com óleo ungido, com a imposição de mão, pode até resolver um problema ali na hora, porque o mal, o poder que há em o nome do Senhor Jesus é muito grande. Mas aquele mal vai voltar. Por quê? Porque está lá na raiz. É igual você tirar um espinho, por exemplo, do quintal da sua casa. Você pode até tirar o pé de espinho, mas se deixar a semente, vai nascer novamente, porque a semente do pé de espinho está ali. Ou as raízes do pé de espinho vão brotarem. Então eu tenho 20 anos que tenho experiência no ministério de cura, no ministério de libertação. E quando você acredita que o mal que está sobre você, porque eu tenho visto, infelizmente, atribuírem a Deus morte de uma família inteira. Eu já vi e ouvi pessoas dizendo, é Deus provando. Meu Deus do céu, como é que pode Deus provar uma família inteira, matando uma família inteira? Aconteceu um acidente bárbaro e foi Deus provando. Porque a Bíblia diz que Deus prova os seus filhos como o pai natural, como o pai humano prova os seus. Agora, você já viu alguma vez o pai matando um filho para ensinar uma lição para esse menino? Não tem lógica. Não existe isso. Se um pai matar o filho, ele vai preso. Ah, mas Deus é Deus. Então quer dizer que uma coisa que é um crime para um homem natural, para Deus não seria? Oxi. Porque se ele ensina que para nós ensinar a justiça, primeiro temos que ser justo, e ele não fosse, então vai raciocinando, vai entendendo essas questões. Aquilo que Deus pede para que nós sejamos, ele é o primeiro a ser. Jesus, ele diz assim, olha, se o homem humano, o pai humano, se o filho pedir um pão, ele jamais dará uma pedra. Imagine o Pai Celestial, que é infinitamente melhor e mais justo do que os pais humanos. Então, é necessário que nós entendamos. Quando a sua consciência, ela entende isso, que o mal vem, você está armado, você tem fé, você está firme, porque você sabe que não veio de você. Eu estou aqui ou seja, que não veio de Deus. Aí repito, só para que ajude, a sua mente possa entender, ter uma base, para que você possa raciocinar em cima disso. Uma pessoa que está doente e ela acredita que a doença que está sobre ela é Deus provando ela não tem fé para orar. Ela vai orar para mandar Deus sair dela? E outra coisa, meus irmãos, se eu acredito que a doença que está sobre a minha vida é Deus me provando, ora, nós não somos crentes, não é para fazer a vontade de Deus, nós não somos crentes, não é para obedecer a vontade de Deus. Então, se é da vontade de Deus que eu esteja doente, eu não posso querer que Deus tire essa doença. E tem mais, eu estou aqui sendo um pouco radical para ajudar a sua mente a entender. Se você é crente, você é temente a Deus, e você está doente, e você acredita que essa doença é Deus que está te provando,
você não pode ir no médico. Porque se você ir no médico para tirar a doença, que foi Deus que colocou em você para lhe provar, você está se rebelando contra Deus. Então, não faça isso. Estou falando isso para que você possa entender que não tem lógica. Não estou falando que você não tem que ir no médico, não. Se você tem fé para enfrentar as adversidades, a doença, enfrente a fé. Pela fé, porque quando você enfrenta pela fé, você vai lá nas raízes, você vai lá na vida da doença. Mas se você não tem, os recursos são os médicos. Mas os médicos, eles tiram ou removem o problema físico, eles conseguem eliminar ou matar, destruir o agente físico, remover o problema físico, o caroço ou coisa desse tipo, mas eles não vão além disso, ou seja, além para ir no espírito. Então, quando nós estamos no assunto que nós estamos falando, se cura pelas raízes, né? Se cura pelas raízes. Então a medicina ela é um recurso que ai da humanidade se não tivesse a medicina. Mas tem problema que a medicina o homem não pode. Então, quando nós conhecemos a fundo o direito da cura, eu tenho 20 anos, graças a Deus por isso, como eu louvo a Deus, eu tenho 20 anos que eu creio na cura e tenho me beneficiado dessa fé que cura para mim, para minha família, e tem ensinado pessoas. Eu quero ler uma outra passagem que está dentro da mesma linha. Ih, rapaz, já está aqui, já está 7h59. Mas estar aqui em Isaías 54, a partir do verso 13. Eu vou ler amanhã. Mas aqui o Senhor Deus diz: olha, se alguma coisa se levantar contra vós, saiba, não provém de mim. Aí o verso 15, eis que eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra, também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti, juízo tu as condenará. E amanhã estamos de volta, porque o nosso tempo já acabou. Então, tchau da craque da Sinoplastia. Tchau a cada um de vocês que esteve conosco. Amanhã estamos novamente. E só lembrando, hoje nós temos o culto do socorro de Deus. Então, para todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã. É a herança de meu pai. 87,9.